Olá, alunos do terceiro ano. Eu sou o professor Jorge, professor de matemática, e vamos trabalhar com vocês esse ano essa disciplina. O que é que eu tô pensando em fazer? Eu quero, é claro, tá gravando alguns vídeos, né, explicativos sobre o conteúdo da disciplina e resolução de alguns exercícios, principalmente aqueles exercícios que eu sei que vai ter um pouco de dificuldade. Então eu vou gravar esses vídeos, né, teoria, né, explicação, vou comentar os exercícios resolvidos que está no material disponibilizado para vocês, e vamos também resolver alguns exercícios propostos que está no material de vocês, que eu sei que vocês terão um pouco de dificuldade. Vou tentar sempre fazer um videozinho, um vídeo pequeno, um vídeo curto, tá certo? E aí eu vou nomeando cada um desses vídeos. O que nós vamos trabalhar esse ano? Nós vamos trabalhar um pouco o conteúdo de matemática com porcentagem na primeira unidade, estatística básica e probabilidade. Então nós vamos precisar muito de dominar os conteúdos de porcentagem. Por isso que eu vou começar, nosso primeiro vídeo vai ser uma revisãozinha, tá certo? Sobre porcentagem. Todos já viram aí? Então vamos começar aqui. Tá ok? Então nós vamos falar de porcentagem e nós vamos trabalhar aqui com razão. Razão nada mais é do que divisão. Então nós vamos fazer uma divisãozinha para encontrar um número decimal, geralmente, e a partir desse número decimal vocês verão que vão aparecer outros números, né, que nós representamos na forma de porcentagem. Então nós vamos representar na forma de fração denominador 100 e na forma de porcentagem propriamente dito. Então vamos lá. Para isso nós vamos começar aqui com um probleminha, uma situaçãozinha comum para vocês. Então nós temos aí o problema que está no material de vocês podem acompanhar também isso aí no material de vocês. Então o problema proposto é esse aí, ó. Paulo fez uma prova que valia 8 pontos e tirou 5. Para sua irmã Marta, a mesma prova valia 5 pontos e ela tirou 3. A pergunta é: qual dos dois se saiu melhor nessa prova? O que vocês acham? Foi Paulo ou foi Marta? Observe que Paulo em 8 tirou 5, ele errou 3 questões. Marta em 5 tirou 3, errou 2 questões. Será que Marta saiu melhor do que Paulo? Seria fácil responder se a prova tivesse o mesmo valor. Então, se a prova tivesse o mesmo valor, era só verificar quem tirou a maior nota, saiu melhor. Mas nesse caso aí, como é que nós vamos responder essa questão? Nós simplesmente vamos fazer uma comparação entre a nota que Paulo tirou e o valor da prova. Essa comparação a gente faz utilizando uma divisão. É o que a gente chama de razão. Então, se eu quero comparar duas grandezas de mesma espécie, não é isso? Ou seja, dois números que representam a temperatura, dois números que representam comprimento, dois números que representam a altura e dois números que representam a nota, é só dividir um número pelo outro. Nós vamos fazer então a razão e a partir disso aí nós vamos encontrar um número decimal. Esse número decimal vai nos auxiliar a responder esse problema. Então vejamos o que acontece. No caso de Paulo, né? Então Paulo, no caso, ele tirou 5 em 8. Quando eu faço essa divisão de 5 por 8, eu vou encontrar esse número, 0,625. Esse 0,625 eu vou expressar ele na forma de fração de denominador 100, para surgir o percentual. Então, quando a gente escreve dessa forma, 62,5 sobre 100, o que eu fiz? Eu multipliquei o 0,625 por 100, aí ficou 62,5, só que eu tenho que dividir por 100 para não alterar o meu número. Então, escrever 0,625 ou 62,5 dividido por 100 é a mesma coisa. Então, observa que o nosso número 0,625, 62,5 é o mesmo número, está expresso de formas diferentes.
E a partir disso aí, nós podemos escrever então o percentual. Então, 62,5%. Esse foi o rendimento de Paulo, tá? Então, observa que nós escrevemos 0,625, nós escrevemos esse número aqui, 0,625, dessa forma e dessa forma. São três maneiras de escrever o que nós chamamos de taxa de porcentagem. Cada um desses números é uma taxa de porcentagem. Então é isso que vocês têm que dominar bastante para ficar mais fácil na hora de resolver os probleminhas. Você tem que saber qual é o número decimal, é isso que eu tenho que associar ao percentual. Então vamos seguir. E Marta? Qual foi o rendimento nesse caso aí de Marta? E Marta? Marta, no caso aí, ela tirou 3 em 5, é só comparar 3 dividido por 5, 0,6. Isso aqui é a mesma coisa de 60 sobre 100 e 60 sobre 100, 60%. Então, agora analisando esses percentuais, observe então que Paulo saiu melhor nessa prova. Tá ok? Então, é fundamental você saber expressar uma taxa de porcentagem na forma de número decimal, na forma de fração de denominador 100 e na forma de porcentagem. Geralmente o número vem em 60% e nós vamos trabalhar muito com o número decimal 0,6. Tá ok? Então vejamos alguns exemplos. Isso é muito importante. Então você tem que saber transformar um número decimal na forma de porcentagem, assim como você tem que saber transformar um percentual na forma de número decimal. Então nós vamos apresentar para vocês alguns exemplos importantes aqui. 10%. Esse é o mais importante de todos. Você tem que saber bem trabalhar com 10%. Se você sabe trabalhar com 10%, isso aí vai ajudar, vai facilitar a sua vida bastante. Então 10% na forma de fração é 10 sobre 100. 10 sobre 100 significa 10%. 10 sobre 100, se a gente simplificar numerador e denominador, posso cancelar aqui um zero e posso cancelar aqui um zero. Então nós vamos ter um novo número aqui que é 1/10. Então 10% de qualquer valor é 1/10 do valor. E 1/10 em decimal é 0,1. Então veja que é fundamental você saber passar de uma forma, dessa forma, 10% para decimal que é 0,1 e também fazer o contrário, passar de decimal para porcentagem. Observa que se eu quero de porcentagem para decimal, é só fazer a vírgula, voltar 2 casas para a esquerda. E se eu quero fazer de decimal para porcentagem, é só fazer essa vírgula, andar 2 casas para a esquerda. Tá ok? Então nós temos o outro 5%. 5% é 5 sobre 100. E 5 sobre 100 é 0,05. 100%, né, é 100 sobre 100. 100 sobre 100 é igual a 1. 0,15, agora eu tenho um número decimal, a taxa de porcentagem na forma decimal. 0,15 é a mesma coisa da fração 15 sobre 100 e 15 sobre 100 é igual a 15%. Tá ok? Então é fundamental, você tem que saber mudar essas formas de representar a taxa de porcentagem. Então, cada uma dessas formas é uma maneira de representar uma taxa. Isso é uma taxa de porcentagem. Número decimal, isso é uma taxa de porcentagem. Fração de denominador 100, isso é uma taxa de porcentagem. Tá ok? Geralmente a taxa de porcentagem dessa forma, na forma de porcento, 15%, e na hora de fazer os cálculos nós vamos precisar nessa forma decimal 0,15. Tá ok? Tudo bem? Tá? Então, geralmente a taxa vem dessa forma no problema, mas na hora de resolver o problema nós vamos usar a forma decimal, de preferência.
Então, até a próxima aula.